Seja bem-vinda ou bem-vindo ao nosso Techia Talks, um podcast sobre carreira, sucesso e desenvolvimento pessoal, onde fazemos perguntas desconfortáveis para responder a pessoas inquietas. O meu nome é Mariana, sou a fundadora da Techia, que tem como missão ajudar-te a fazer do teu trabalho uma alavanca para a tua vida de sonho. Hoje tenho comigo alguém que trabalha na interseção entre pessoas, tecnologia e negócio. Começou o seu percurso em recursos humanos, uma people person desde cedo, e foi trilhando o seu caminho em recrutamento, sourcing, entrevistas, onboardings, offboardings, até passar para uma vertente mais estratégica. É uma líder pragmática e orientada para o crescimento sustentável das equipas. Como Head of People, tem liderado estratégias globais, Talent Acquisition, estruturando equipas internacionais em contextos tecnológicos exigentes e garantindo o alinhamento entre People, Delivery e Business. Alexandra, bem-vinda ao Techia Talks. Pronta para trazer novas perspectivas a esta malta? Obrigada, Mariana, pelo convite. Super pronta. Acho que estes temas que trazes são muito importantes de serem falados, de serem abordados, por isso, bora lá. Vamos a isso, vamos a trazer aí algumas perspectivas novas e destruir, se calhar, algumas crenças que não são tão positivas. Alguns mitos. Olha, nós gostamos sempre de começar aqui pelo princípio. Tu começaste aqui com uma licenciatura em Recursos Humanos. Já sabias que era esta área que tu querias seguir? Foi assim mais um tiro no escuro? Como é que foi esta escolha? Pergunta muito interessante, que acho que dá para falar imenso sobre isso. Então, eu tenho uma base de humanidades porque fugi à matemática, portanto, importa também falar sobre Muita gente isto. se vai relacionar neste momento. É verdade, é verdade. Então eu tirei no secundário Humanidades, a fugir à matemática e depois chegou a altura de escolher o curso e eu sabia que queria algo ligado à comunicação, a empresas, a pessoas. Não sabia muito bem o curso em si. Acho que eu entrei na faculdade com 17 anos, portanto acho que à data de hoje ainda muitas pessoas ou com mais idade poderão ficar indecisos e não saber muito bem o que é o seu percurso. Com 17 anos, mais ainda. Portanto, na altura, fiz uma pesquisa sobre que cursos havia, que possibilidades é que eu poderia ter, e a minha primeira opção não foi recursos humanos, foi comunicação empresarial. E no secundário fiquei com o bichinho da psicologia e não deixei de colocar psicologia nas opções de candidatura, mas tive contacto com alguns psicólogos na altura, ali na fase de candidatura, e pensei, ok, não quero fazer ou trabalhar para o bono, não quero à partida ir para uma caixa de supermercado, que foi o feedback que eu recebi da maior parte deles. Então coloquei em último, por via das dúvidas, mas coloquei a comunicação empresarial em primeiro e recursos humanos estava lá no meio também. Não sabia muito bem o que era, confesso, mas acabei por entrar em recursos humanos e foi assim que, olha, foi uma agradável surpresa. Boa. Fiquei só triste na altura porque vi os meus amigos todos aí para o Porto e eu fui para Vila de Conde, ou seja, eu tirei recursos humanos na ESEG, que agora já não se chama assim, em Vila de Conde, e agora o curso de recursos humanos está até no SCAP, no Politécnico do Porto, mas na altura pensei, ei, o pessoal vai todo para o Porto, eu vou sozinha para Vila de Conde, mas acho que foi uma escolha muito feliz, que agora eu tenho a certeza que o universo me queria dizer alguma coisa na altura e fez todo sentido. Bom, não é? Aquele há males que vêm por bem, não é? Ou só Mesmo. mais tarde é que nós olhamos para trás e conseguimos. Às vezes é difícil, não é? No momento uma pessoa pensa mesmo, Sim. porquê é que isto me está a acontecer? Eu chorei. Nós estávamos todos numa esplanada a beber caipirinhas no molho e o pessoal estava tudo a consultar na internet onde é que tinha calhado e eu, não, Vila de Conde, não, vocês vão todos para o Porto, como assim? Mas foi uma agradável surpresa. Agora posso dizer. Agora podes dizer, é isso Yeah. mesmo. Boa. E entras na licenciatura aí assim com essas dúvidas, não é? E esses receios, e como tu disseste bem, a não saber muito bem o que é isto. Eu acho que praticamente todos nós entramos na licenciatura assim, não é? Ou pelo menos sem saber na prática o que é que eu vou fazer, conseguir me imaginar no contexto mais profissional. E como é que foi depois a tua entrada no mercado de trabalho? Foi mais ou menos o que tu já estavas à espera ou foi muito diferente? Olha, duas coisas interessantes antes do mercado de trabalho. Uma delas é que acho que também eu não romantizo muito a faculdade.
E uma das coisas que eu fiz e que fico muito contente de eu ter feito foi ter participado em órgãos como a Praxe, como a Tuna, e posso dizer que só conheci o pessoal da minha turma perto da altura do jantar de Natal, porque eu simplesmente ia só à praxe e faltava às aulas. Isto não se devia dizer, mas Pronto, muito. tudo bem se faltaram às aulas, ainda há esperança. À esperança, exato. Mas isto para dizer que foi mesmo importante para mim, e acho que a praxe, sendo bem liderada ou sendo olhada com bons olhos por quem participa e por quem a gere, traz uma vantagem brutal, que é a capacidade de tu te relacionares com outras pessoas que não conheces. Ajudou imenso a criar relações de proximidade com pessoas que nem eram da minha turma, e isso é o que nós também fazemos muito no mercado de trabalho. Portanto, acho que foi ali um primeiro passo para eu, que não conhecia ninguém naquela faculdade e naquela cidade, me entrosar um bocadinho mais com a faculdade, com novas dinâmicas, novas pessoas, e portanto foi um primeiro passo mesmo muito importante para mim. Depois lá comecei a ir às aulas, na altura do Natal, e foi um apanhar de cadeiras e de disciplinas que eram um bocadinho estranhas, ou seja, isto também para fazer aqui o paralelismo com o mercado de trabalho. No início do curso nós estávamos a falar muito de introduções, introdução à economia, aos recursos humanos, ao direito, e pode desmotivar de alguma forma pessoas que até não tenham a certeza do que é que querem fazer. E eu confesso que o começar quase que só no segundo semestre foi fixe, porque por outro lado já tinha cadeiras mais específicas que até seriam saídas profissionais, recrutamento e seleção, avaliação de desempenho, formação, portanto aquilo que um profissional depois de recursos humanos pode encontrar no mercado de trabalho. Uma vantagem do Politécnico, do Politécnico ou da estrutura dos Politécnicos são os estágios curriculares. Ou seja, eu quando entro no mercado de trabalho já tinha tido 3 experiências profissionais. Tive um estágio curricular em cada ano. Isso deu-me uma visão muito diferente daquilo que era uma abordagem mais corporativa, como é que à partida te deves apresentar, como é que deves estar, e diria que a passagem foi relativamente simples, ou seja, da faculdade para o mercado de trabalho. Tive também a sorte, e eu continuo a achar que é sorte, mas de entrar logo no mundo tech, porque entrei logo a trabalhar numa empresa de tecnologia, o que dá também aqui um conforto, uma informalidade diferente a esta entrada no mercado de trabalho. Eu dizia e brincava muito com uma professora minha, porque nós tínhamos que fazer autoscopias, tínhamos que gravar vídeos e sessões de trabalho que poderiam de alguma forma projetar aquilo que nós iríamos viver, e ela pegava muito com a minha roupa, que não podes estar de sapatilhas, e porque depois no mercado de trabalho não é assim, tu não vais poder estar de sapatilhas. E eu disse, um dia vou-lhe provar que eu vou conseguir estar de sapatilhas na empresa. E a verdade é que agora brinco com ela, porque sempre tive de sapatilhas na empresa, e sempre tive num Boa. espaço e num ambiente informal, e acho que, acima de tudo, o bem-estar das pessoas nas empresas é o mais importante. Portanto, isto para responder à tua pergunta, que foi relativamente simples essa passagem da faculdade para o mercado de trabalho. Boa, excelente ponto aí, não é? Ou seja, uma abordagem mais prática, de já estares Sim, ali mais envolvida com outros profissionais, falar com as pessoas, perceber o que é que elas gostam, o que é que elas não gostam, o que é o dia a dia, até a energia, não é? E a sensação. sim. Eu acho que isso ajuda muito. Eu também fiz um percurso bastante semelhante, muitos estágios, muitas experiências mais alinhadas com o mercado, e achei curioso tocar na ponta da roupa, porque eu lembro-me, eu passei por imobiliário, depois por retalho. E depois, quando entrei em tecnologia, eu lembro-me da primeira vez que saí da primeira empresa, lhes agradecer por me terem ensinado a usar calças de ganga no trabalho. Era uma coisa que eu nunca usava. E Exato, o ambiente faz mesmo muita diferença. E sem dúvida faz. que o tech traz uma informalidade diferente. Bom, Uhum, mesmo. e olha, recursos humanos é um ecossistema alargadíssimo, e tu passaste por fazer muitas coisas diferentes, desde recrutamento, que é o que nós ouvimos falar mais, não é? Desde sourcing, seja follow-up, passaste aqui por feiras de emprego também, fazer onboarding de pessoas, offboarding. O que é que tu foste sentindo que te apaixonava mais quando começaste aqui neste mundo? O que é que sentias aquele, epá, isto é giro? Sim. Olha, eu na primeira empresa onde trabalhei não tive logo contacto com recrutamento, trabalhei essencialmente numa área de formação e desenvolvimento, que depois percebi que era um recrutamento diferente. Ou seja, nessa empresa o que nós fazíamos era dar formação aos colaboradores para se adaptarem e estarem preparados àquilo que seria o novo projeto. No fundo,
dotar de alguma skill que aquelas pessoas pudessem não ter e que seria necessário no novo projeto. E no recrutamento acaba por ser uma analogia semelhante, não é? Tu vais procurar ao mercado essas skills que vêm através de pessoas que vamos recrutar para aquela oportunidade. Ou seja, isto para te dizer que eu não era apaixonada por recrutamento, talvez pelo modelo mais académico ou aquilo que nós ouvimos na faculdade, mas depois, na segunda empresa onde estive completamente focada em recrutamento, percebi que era o que gostava mesmo de fazer e agora já iremos lá chegar, mas numa função mais distante do recrutamento, confesso que tenho algumas saudades. O que é que eu gostava mais, o que é que gosto mais, o que é que me apaixonava nessa área? Era no fundo conseguir fazer aqui a ponte entre uma necessidade da empresa, não é? Portanto, estávamos a falar de uma requisição, de uma oportunidade para recrutar determinada skill, versus aquilo que poderia ser também a expectativa de um profissional que estava à procura de uma nova oportunidade de trabalho, ou não, porque sabemos que no IT, por vezes, temos que lidar com a rejeição. Exato, é tipo muita mensagem no LinkedIn, muita chamada até conseguirmos chegar ao profissional que, ok, até estou disponível para conversar, deixa lá ver o que é este projeto. Ou seja, acho que este desafio de procurar fazer uma análise detalhada daquilo que é o perfil da pessoa, saber como também chegar a ela, porque não é só, pá, tem aqui uma oportunidade para ti, mas que oportunidade, não é? E acho que, feliz ou infelizmente, não sei se vais tocar nesse ponto, mas ainda há, eu não vou dizer maus profissionais, mas vou dizer abordagens menos individualizadas no que toca ao recrutamento e ao chegar ao profissional. Já tive imensas situações em que o pessoal até vinha ter comigo, pá, olha aqui esta mensagem que eu sou Data Engineer e estão-me a perguntar se eu tenho interesse numa oportunidade de Java Developer. Uh, não viram bem o meu perfil, não é? Ou seja, este tipo de situações acontecem e este desafio dava-me, ou este feedback dava-me ainda mais vontade e mais gozo de conseguir fazer uma mensagem individualizada, conseguir chegar mesmo à pessoa que estava por detrás de um perfil do LinkedIn. E depois conseguir fazer este desfecho positivo para ambas as partes, não é? Que é conseguir aportar valor a uma pessoa que tem uma vontade ou uma expectativa profissional e também salarial, dar-lhe um bom ambiente de trabalho e, por outro lado, também trazer para a empresa aquilo que são as competências que estávamos a precisar. Portanto, acho que é um bocado esse o vender o sonho e depois garantir que se torna realidade. Boa, boa. Então era mesmo a parte do recrutamento puro e duro, não é? Que como nós o Sim. conhecemos, normalmente o conceito que te apaixona. E é curioso tu colocares esse ponto. Nós temos trazido cada vez mais malta de people aqui a falar ao podcast, porque eu acho que ouvir da vossa voz é completamente diferente. E uma coisa que eu ouço muitas vezes, muitos até recrutadores, é que depois se torna um bocado exaustivo. Tu sentiste isso em algum momento, de que estavas, isto também cansa, não é? Estás sempre atrás de alguém, tentar encontrar este match, às vezes a empresa não quer, às vezes é o candidato que não quer. Como é que foi? Sim, não deixa de ser, lá está, é um desafio e a palavra desafio dá para várias vertentes, que era um desafio mais interessante porque dá o gozo, dá aquela pica de encontrarmos o profissional. Por outro lado, também é um desafio de tu conseguires reinventar-te naquilo que é a tua abordagem para atrair a pessoa certa e, por outro lado, também conseguires fazer esta negociação com a empresa. O que eu te posso dizer é que eu tive assim o meu auge, digamos assim, em recrutamento no antes pandemia e logo a seguir à pandemia e houve um boom de oportunidades. As empresas tinham que fazer a diferença naquilo que eram os benefícios que apresentavam ao mercado, porque depois em tech fica tudo muito generalista, a partida não é por dares um seguro de saúde como benefício que estás a ser mais interessante que a empresa tech do lado. E, portanto, tinha muito que ver com o próprio processo, com a proximidade que tu criavas com as pessoas. E continuo a ficar muito feliz do feedback que recebemos enquanto empresa, enquanto equipa, de ser este o fator diferenciador. Nós temos de facto cuidado com a abordagem, com o feedback que damos, com não deixar as pessoas à toa. Se realmente optamos pelo perfil A e não pelo B, dar feedback ao B, de que forma é que também pode Como? melhorar numa próxima oportunidade ou desenvolver determinada skill para estar mais permeável a ser aceito num outro desafio. Acho que nós também, enquanto profissionais de recursos humanos ou os recruiters, têm esta
quase que esta responsabilidade no mercado de poder ajudar as pessoas que estão à procura de trabalho ou que estão à procura de mudar de carreira, de conseguirem, através de feedback, fazer algum tipo de alteração, porque se ninguém nos disser, nós vamos continuar a fazer da mesma forma. Portanto, acho que esse é um desafio interessante, na minha perspectiva, e até positivo, o reinventar-se também na perspectiva de quais são os canais onde eu vou encontrar estas pessoas, não é? Porque o LinkedIn é pá, o canal, diria que mais comum, todos os recruiters usam, mas e por que não outras ferramentas que os técnicos ou os profissionais de tech utilizam? Irão a um fórum, a uma comunidade, tentar entrar, que eles não são muito fãs que o pessoal de recrutamento vá para lá, mas tentar entrar nesse tipo de canais mais especializados, tentar falar a língua deles e perceber que de alguma forma não somos mais um profissional de RH a tentar atrair-lhes ali com um pacote de benefícios e uma oportunidade que no final pode ser igual a outra qualquer. Portanto, acho que também o reinventar-nos para sair da monotonia, porque sim, estar 8 horas do nosso dia a olhar para o LinkedIn, por mais promptos que consigamos fazer, no final do dia aquilo acaba, não é? Porque damos a volta ao LinkedIn e parece que não encontramos ninguém. E depois também a questão da negociação com a empresa. Acho que isso também é algo que me dava muita pica, eu vou dizer assim, porque por vezes nós tínhamos pessoas à nossa frente que tinham alto potencial, mas que por o desafio técnico, por algo que correu menos bem na entrevista, o feedback não foi exatamente aquilo que era a expectativa da empresa. E dar-lhes também a oportunidade de tentar negociar com a empresa nesse sentido também me dava ali uma extrinha de motivação para continuar. Super. Vou pegar nesse último ponto que tu trouxeste, porque eu acho que é um lado que a maioria das pessoas não tem noção. Ou seja, não é só uma vaga, não é? Que está ali exposta, tu vens à entrevista e ou passas ou não passas. Há toda uma venda interna, não é? Que passa por vocês, que passa eventualmente pelo hiring manager que entrevistou, pelos colegas que se calhar também entrevistaram, pelo CEO ou CTO na fase final. Um, Como é que tu olhas para esta parte? O que é que acontece? Se puderes desvendar um bocadinho do véu para a malta perceber o que é que acontece no backstage. Sim. Olha, eu acho que não há uma ciência, não é? Nós somos todos pessoas, os hiring managers são também pessoas, o CEO, o CTO também, e todos funcionamos à base de expectativas. E no fundo é quase que fazer aqui um trabalho, e acho que o recruiter ou quem está a liderar o processo de recrutamento funciona muito como esse facilitador ou mediador de expectativas entre as duas partes. E é tentar encontrar o ponto certo da venda, porque é como tu dizes, e muito bem, nós não estamos só ali para fechar uma vaga nem encontrar a pessoa para colocar. Não é uma pecinha de um puzzle que vai encaixar ou não. É uma pecinha, se calhar, do puzzle que pode não ter a aresta completamente a entrar naquele buraquinho. Agora soa um bocadinho mal esta expressão, mas isto para dizer que essa peça pode ser moldável e por vezes falta a certificação XPTO e não era já aquilo que nós precisávamos. Ok, mas então porquê é que não vamos dar essa certificação à pessoa como parte do seu plano de desenvolvimento já connosco? Portanto, eu acho que essa navegação é relativamente fácil se tu conheces bem a tua empresa e se conheces bem as pessoas que fazem parte do processo de recrutamento. Depois também há muita competência de negociação, não vou dizer que não, de encontrar estes pontos que se podem aliar àquilo que é a nossa proposta para conseguir convencer todas as partes. Isto igual do lado do candidato, porque às vezes imagina, recrutar, eu trabalho na Cocos e nós trabalhamos com projetos e com clientes. Portanto, no fundo, acabamos por entrar aqui na onda da consultoria de software, que nem sempre é a área mais sexy do IT, não é? Porque numa empresa de produto, pá, nós vimos casos como uma Farfetch, não é? Empresas, uma Blip, que são incríveis e que têm um branding e uma publicidade fantástica, Yeah. mas a verdade é que são contextos de trabalho completamente diferentes, não é? Porque nós
numa indústria mais consultiva, onde estamos mais dependentes também de algum feedback do nosso cliente, nem sempre podemos vender o sonho ao mais alto nível ou o sonho completamente abrangente. Nós temos que balizar as expectativas das pessoas também e potencialmente também recrutar alguém para a empresa e não só para aquela missão. Aquela vai ser a primeira missão, mas depois, quem sabe, pode haver uma mobilidade interna na empresa e o cliente, que era tão interessante, fizemos o que tínhamos a fazer, entregamos o nosso valor e agora vamos ter que passar aqui para uma abordagem diferente com um cliente diferente. Portanto, isto funciona muito de ambas as partes e acho que o recruiter é aqui uma peça central nesta negociação. Boa. Trouxeste mesmo à tona o tema da minha próxima pergunta, que era mais essa vertente de fazer um match, e trouxeste aí uma palavra que ainda é assustadora para tanta gente, principalmente em tecnologia, que é a parte das consultoras, não é? Que eu acho que ganharam aqui uma reputação mais negativa do que positiva. Eu também a tive já no passado, mas hoje em dia já não a tenho, porque acho que quando entras mesmo na realidade, até a nível de oportunidades, diversidade, salariais, acho que já não está nada atrás de uma empresa de produto. Como é que se faz agora esta giga-joga entre, ok, eu tenho aqui clientes que precisam de pessoas, eu vou atrás destas pessoas e eu vou trazer aqui a minha negociação, o meu match, o meu ler nas entrelinhas de ambos os lados. Como é que se encontra aqui esse match, não vou dizer perfeito, mas ideal dentro dos seus Sim. limites? Acho que tem muito que ver com a transparência, ou seja, desde o início ser logo muito pragmático com aquilo que é o core business da empresa, o que é que a pessoa pode esperar. Do lado dos clientes também, nós dizemos que entregamos valor em termos de consultoria de desenvolvimento de software, data AI, networking, com base no nosso talento. Portanto, nós não estamos a dizer que é com base na Mariana ou na Alexandra, estamos a dizer que é com base no nosso talento. E depois temos os nossos standards de qualidade, que passam muito por processos de recrutamento exigentes, mas também interessantes para os candidatos, que fazem com que consigamos, de alguma forma, standardizar aquilo que é a nossa qualidade interna. E em termos da transparência para o lado do candidato, o que estavas a dizer faz muito sentido, porque em empresas de produto, e os casos que te dei há pouco, algumas delas tiveram percursos ou picos brutais, mas depois também sabemos que uma startup, por exemplo, normalmente está diretamente ligada a financiamento e se porventura o financiamento termina, estamos a falar do fecho da empresa e provavelmente das pessoas terem que ser dispensadas, a empresa até. Nós tivemos vários Pronto, layoffs, não é? Ali exatamente, 2022, 2023, ainda vimos bastante, verdade. E essas empresas exatamente. acabaram por ter ali algo E, mais seguro, não é? Digamos assim, ou pelo menos aparentemente mais sólido e mais seguro. sim, exatamente. À partida, empresas com capitais próprios e que já têm uma estrutura de até alguns anos de história no mercado e clientes também de longa duração conseguem trazer aqui, diria, isto da estabilidade hoje em dia também é um bocadinho utópico, não é? O que é estável? É estarmos num contrato permanente ou estarmos numa startup. Portanto, não, acho que já não é por aí. Mas para dizer que traz outra diversidade também de oportunidades, porque tu és um product owner numa casa de produto de e-commerce, tu podes mudar a feature, tu podes mudar, podes mudar de épico, mas não vais deixar à partida de trabalhar naquela dinâmica. Enquanto tu, se fores um product owner numa empresa de serviços, a probabilidade de estás a trabalhar agora numa indústria automóvel e amanhã, não agora e amanhã, mas passar algum tempo numa nova missão numa veterinária, na área da saúde, no setor da energia, o que for, dá-te outra multidisciplinariedade de oportunidades e também de crescimento e desenvolvimento de outras competências que provavelmente numa empresa de produto terias que mudar de empresa. Claro, certíssimo. Essa diversidade é altamente valiosa, porque efetivamente depois tu vais concorrer eventualmente a uma nova empresa e vais conseguir falar em muito mais setores do que se trabalhares em apenas uma, não é? Só numa fintech, portanto já vais estar muito mais delineado para fintechs. Se experimentaste health, finance, retail, e-commerce, portanto, tornas-te ali mais multidisciplinar, como tu dizias.
E vou tocar aqui no tema sensível, que a malta normalmente traz mais e ouvir aí a tua visão e até perceber se é um tema com que vocês lidam, porque Uhum. o que eu sinto muito das pessoas que falam das consultoras é que há uma certa raiva em termos salariais. Ou seja, as pessoas olham para essa oportunidade salarial como a consultora vai estar ali a tirar uma margem gigantesca e vai-me pagar muito menos a mim. Na Uhum. prática, eu não vejo isso como uma realidade, porque efetivamente as consultoras muitas vezes conseguem pagar salários que se calhar numa empresa de produto não era possível. Agora, tudo isto é muito relativo e depende da empresa. Como é que tu olhas para isso? É um tema que vos surge? Sentes isso da parte dos candidatos? Já não tanto? Sim, eu acho que há uma. E nós tivemos esse desafio inicialmente quando a Cocos se fixou em Portugal, porque era uma empresa completamente desconhecida no mercado, apesar de já ter quase 20 anos de história na Alemanha, mas em Portugal era uma marca completamente desconhecida. E quando começamos a recrutar para a Cox e para os vários projetos que tínhamos, surgia sempre essa questão. E nós fazíamos também questão de usar o lado bom da consultoria para vender a oportunidade, exatamente como falávamos há pouco. Mas há sempre essa pergunta ou essa questão em termos salariais e como é que isto se vai aplicar. Há, há consultoras e consultoras, há consultoras que eu acredito que é onde nós estamos, que no fundo o que nós fazemos é prestar serviços de consultoria aos nossos clientes, e isso é uma consultoria, não quer dizer que seja uma empresa de outsourcing que vai quase que pegar nesta pessoa aqui e colocá-la ali, portanto não é esse o objetivo, e depois também vai muito do poder de negociação e também de sabermos dizer não e o sabermos perceber o que é que faz sentido para nós, mediante o pacote salarial que nos é apresentado e a forma como ele vai ser pago, que acho também é muito um tema Bom ponto. em cima da mesa nas ditas consultoras com menos boa fama, de nós dizermos, pá, não me vou sujeitar a isto, ou não quero este modelo, eu prefiro tudo no bruto, em vez de outras formas de se pagar. Para essas empresas faz sentido dessa forma, se calhar também para conseguirem sobreviver ou estar mais competitivas no mercado. No caso de uma consultora de software, ou seja, uma empresa que vai é, é, ter uma voz ativa também naquilo que é a solução do cliente, acaba por ser diferente. E nós, felizmente, não temos essa realidade, mas percebo que existam algumas pessoas que questionem e, à partida, tenham essa vozinha a falar de como é que isto vai ser pago, como é que isto é, de facto, o pacote salarial. Sim, eu gosto de desconstruir um bocadinho isto, porque eu vejo mesmo muita gente a deixar boas oportunidades na mesa por causa desses preconceitos, não é? Ou seja, Uhum, criando ali uma preconceção até como se efetivamente a empresa que está ali no meio não estivesse também a assumir riscos e precisasse do seu lucro, não é? certo. Então acho que também temos que ter isso em conta e efetivamente por vezes, por exemplo, como uma Cocos que nos vem abrir o leque em empresas que se calhar dificilmente eu estando em Portugal teria acesso, não é? E agora tenho, porque Exato. eles vão trazê-las. E isto muda muito o jogo, não é? Como nós dizemos a nível salarial, ser uma empresa que está lá fora, efetivamente Uhum, vai mudar muito o pacote. Portanto, malta, não deixem aí cuidado, cuidado com esses sim, preconceitos. verdade, verdade. Hum, e agora, indo um bocadinho mais para o teu percurso, à medida que Uhum. tu própria foste ganhando experiência, foste assumindo mais responsabilidades, foste mudando de empresa, mudando de função, como é que foste tomando essas decisões ao longo da tua carreira? Havia alguns critérios que tu já usavas? Foste adicionando outros? Como é que foi? Olha, acho que foi muito situacional, ou seja, foi vivendo muito a experiência e o momento ia fazendo com que eu tivesse que fazer uma análise e perceber o que eu queria em termos de próximo passo. Na primeira experiência profissional, eu trabalhava, como te disse, na área da formação e houve o tempo, permite uma expressão das vacas gordas, não é? Em que havia muito dinheiro para formação, era a altura da formação financiada. Eu, quando entrei, lá está, nesta primeira empresa, saída da faculdade, eu olhei para o budget que nós tínhamos anual de formação e estamos a falar também num contexto de Oracle Retail em que certificações e formações eram muito, muito caras. Eu achei que ele tinha zeros a mais, não é? Eu, na minha nubice de estagiária a chegar agora ao mercado de trabalho, não, isto deve estar errado. 10 mil euros para uma formação com 10 pessoas de 2 dias, eu acho que isto aqui é muito, muito caro.
E o tempo das vacas gordas termina e eu fui, de alguma forma, convidada a sair porque não havia mais oportunidade naquela área. Foi assim a minha primeira confrontação com então e agora? Porque Uhum. eu saí da faculdade em junho, em agosto comecei a trabalhar nesta empresa, quase que nem tive férias de verão, aquilo que estava tão habituada até lá, não é? E entretanto, passados 5 anos, foi tipo, ok, agora o que é que eu vou fazer? Eu nem sequer, eu quase nem sei fazer um currículo, não é? Eu de recursos humanos quase nem sei fazer um currículo, e fiquei muito, primeiro preocupada porque não sabia o que é que o mercado, como é que o mercado estava, que oportunidades é que poderia ter, e isto em 2016. E foi também o perceber o que é que eu estive a fazer até aqui, que competências é que eu ganhei e que competências é que eu vou conseguir agora mostrar numa entrevista que adquiri que são interessantes para a próxima empresa. Então tive aí, acho que foi um mês desempregada, o que foi muito pouco tempo, felizmente. Uma nota paralela também, acho que o nosso país, se me permites fazer aqui um roast àquilo que nós temos, não está preparado também para pessoal que é licenciado ou que tem formação superior e fica desempregado. Tu vais ao centro de emprego e oferecem-te uma formação de como fazer currículos, não é? Ou seja, nem sequer percebem qual é a tua formação de base, ou já tens um nível de inglês muito bom e querem-te oferecer ou proporcionar aulas de inglês. Ou seja, não há aquela individualidade que falava há pouco que nós temos que, exato, é tudo pomba, está tudo aqui nesta caixinha, estão todos desempregados, agora vão todos ouvir os deveres e os direitos de um desempregado pela voz do técnico do IFP e agora vamos dar formação random a todos. E eu senti muito isso e a certa altura até, pronto, brinquei um bocado com a situação quando me perguntaram se eu queria fazer determinada formação, eu disse, mas viu qual é o meu percurso? Eu não tenho interesse, eu já tenho, felizmente já tenho essa possibilidade. Pronto, estou aqui um paralelismo. E tive a sorte de estar pouco tempo desempregada, porque surge então a segunda empresa onde estive, que foi quando tive o primeiro contacto com recrutamento. E aqui foi muito perceber aquela analogia que fiz inicialmente de como é que eu agora, sem experiência em recrutamento, vou explicar a esta empresa que eu posso adicionar valor. Boa, excelente ponto! Adorei! Isto vai ser mesmo útil, malta. Saquem do bloco de notas, porque como é que eu mostro o meu potencial sem ter experiência? É a pergunta todos os dias. Yeah. Bora lá ouvir. Então foi aquilo que eu disse inicialmente do, ok, eu na formação eu vou dotar de competências pessoas que vão precisar de A, B, C tecnologia naquele projeto e no recrutamento eu vou procurar essas pessoas com essas tecnologias para colmatar uma necessidade de um projeto. E tentei de alguma forma fazer esta analogia e já estando numa empresa de tecnologia ajudou e funcionou porque eu tinha alguns conceitos comigo, fiz muito estudo, não é? Porque, ok, recrutamento da IT, certo, eu convivi com várias pessoas da IT durante 5 anos, mas eu não estava diretamente ligada ao recrutamento, eu não sabia lá em que versão do Java é que nós estávamos na altura, ou o que era back-end, front-end, não fazia ideia, não é? Um ecrã preto era o que eu achava que o pessoal fazia, estava ali a brincar num ecrã preto, então tive que fazer também muito trabalho de casa. Eu fiz formação de quase que IT para recruiters e IT para noobs, não é? Como é que, pelo menos, os conceitos essenciais para quando fosse a altura da entrevista eu conseguir me vender da melhor forma possível. Também não me ia vender como sénior, porque isso estava clarinho no meu percurso, mas pelo menos como alguém que estava muito disponível para aprender e com certeza iria aportar valor. E funcionou. Excelente, excelente. Ou seja, trabalho de casa, né? Ou seja, há Trabalho de casa. toda uma pesquisa e um estudo. E, efetivamente, na altura, provavelmente bem, se já existindo o LinkedIn, à partida já seria fácil, né? Porque já nenhum de nós foi ao jornal procurar ofertas de trabalho. Sim. Então, já tínhamos ali uma plataforma que nos dizia: olha, isto é exatamente o que nós estamos à procura, não é? Umas melhores, Uhum. piores, mas nós costumamos dizer muitas vezes que nós temos que perceber que problemas é que eles querem que nós resolvamos, não é? Então,
eu preciso resolver este problema, este problema, este problema, ok, o que é que eu preciso de saber? O que é que eu preciso de mostrar no meu currículo, no meu LinkedIn, onde for, para eles acharem que realmente eu tenho esse potencial, não é? Porque este tema da experiência continua a estar sempre presente, até em profissionais mid e profissionais séniores. Parece que se eu nunca fiz exatamente aquilo, eu já não vou conseguir nunca esta vaga, não é? E isto acaba por ser uma falácia, porque nós temos sempre forma de criar esses paralelismos, como tu falavas, de ok, o que é que eu já fiz, o que é que eu já sei e que valor é que eu posso aportar. Então, estão a ouvir isto de uma pessoa de recrutamento, malta, ok? Não sou eu a dizer. Portanto, acreditem, deixem essa desculpa da experiência de lado. E desmistificar também o job description, não é? Que é exatamente o que estás a dizer. Eu acho que as empresas são ótimas a criar um perfil que não existe, não é? Porque como é que vais ter toda aquela experiência ou aqueles anos de experiência naquela área com a certificação XPTO? Ainda tens de falar inglês. Se tiveres alemão, é um plus, não é? Chega ali de encontrares se fizeres uma pesquisa por aquelas skills todas, vai-te aparecer no universo de 1000 pessoas, se calhar vai-te aparecer uma. Portanto, isto também é importante as pessoas desmistificarem. E eu também sou muito fã com algumas aspas, não é? Do fake it until you make it. Fui aprendendo isto ao longo da minha carreira também, e não é por eu não saber ainda que eu não posso dizer que vou fazer, e para isso tenho que correr atrás e tenho que ir buscar esse conhecimento. Portanto, eu sabia que ali o trabalho ia ser recrutar pessoas em tech, então eu não era não tinha esse conhecimento, não tinha essa experiência, então eu tenho que me dotar dessas competências, desse conhecimento, vou correr atrás, fica em mim, mas eu posso dizer já que daqui a 6 meses estou top, porque vai depender de mim fazer esse trabalho de investigação e de procura. Isso mesmo. Do que depende de mim, eu estou, não é? Eu faço. Eu Exato. faço. Espetacular. E continuando aqui o foco na parte do recrutamento, tu já trabalhas nesta área há muito tempo. Achas que as prioridades ou a forma como as empresas contratam mudou entretanto? Ou seja, Sim. recrutar pessoas hoje é muito diferente do que era há 10 anos atrás? Eu diria que sim. Olha, partimos logo da premissa de que eu sou do tempo das entrevistas presenciais, não é? É. Em que o Parece que já pessoal. foi há tanto tempo. Yeah. Eu sou do tempo em que o arroz gostava. Não, eu sou do tempo das entrevistas presenciais, que eu particularmente gostava, Certo. mas que traziam uma carga imensa, quer à pessoa, quer ao profissional, ou seja, quer ao candidato, quer ao recruiter. Eu lembro-me de, foi muito, muito engraçado o que vou dizer. Lembro-me de, a Coque estava em Matosinhos, e ali na Avenida da República são ruas todas iguais, todas paralelas, e eu lembro-me de muitas vezes andarmos a ligar uns aos outros, tipo às 9 da noite, que não sabíamos onde é que estava o carro. Porque, ou seja, nós chegávamos de manhã, parávamos o carro onde havia um espaço livre, à noite saíamos, pá, depois da entrevista que o candidato falava mais, nós falávamos mais, foi interessante, pá, aí às 9 da noite, e depois onde é que estava o carro, não é? Porque ontem também tínhamos feito a mesma situação, tínhamos deixado noutro sítio, é uma história que vou-me sempre lembrar. Mas antes disso, na empresa anterior, também já fazia entrevistas presenciais sempre que possível. Portanto, acho que temos aqui logo uma primeira grande mudança, que é passar de um contexto mais presencial para um contexto remoto, em que vamos ser transparentes, há aqui um conjunto de coisas que eu posso estar de calças de pijama aqui por baixo, não é? Ninguém está a ver, está tudo certo, e o que importa é o que eu estou a partilhar. Mas há outras coisas e há outras competências, nomeadamente da comunicação não verbal, que tu provavelmente vais ver melhor em pessoa do que vais ver através de uma caixinha, não é? Onde nós estamos hoje habituados a falar. No entanto, não é grave, não é? Dá para fazer através de um conjunto de outras situações um assessment que nos poderá levar ao mesmo nível de certeza que uma entrevista presencial. Portanto, eu acho que essa é uma grande mudança. A outra, sem dúvida, que o AI, não é? Portanto, o tema do momento. Quem é que faz o desafio técnico? Se é o developer que vai desenvolver ali umas linhas de código e vai apresentar uma solução, ou é o ChatGPT ou outra tool qualquer.
Portanto, isso aqui também acho que veio mudar muito o paradigma, ou seja, as empresas têm que se preparar para conseguir, através das ferramentas que têm também, perceber se efetivamente a pessoa tem as competências certas. E acho que uma das formas, até ajudando aqui também o público a preparar-se, uma das formas é, pá, nós vamos sempre recorrer a uma ferramenta de AI. Isso acho que elas estão cá é para serem usadas, devem é ser boas, bem usadas. Eu Sim. também na faculdade ia buscar os trabalhos dos meus padrinhos do ano anterior ou do ano acima de mim, só que eu tinha que ler muito bem os trabalhos e estudá-los antes de os apresentar, senão não ia funcionar. Portanto, Sim. aqui acho que vai muito nesta onda, ou seja, tu tens um problema para resolver, um desafio técnico, podes usar e vais usar com certeza uma ferramenta da AI, mas tens que perceber o que é que lá está, porque realmente o racional deverá ser explicado por ti, deverá ser explicado pelo humano. Se o chat foi mais rápido e até fez uma solução mais interessante e o outcome é positivo e tu consegues brilhar ainda mais porque usaste essa ferramenta, está tudo ok. É importante é saber explicar. Portanto, Yeah. acho que aqui é uma dica para o pessoal que pode usar essas ferramentas, mas é mesmo importante saber o que é que está por detrás, porque é aqui que o humano vai continuar a fazer a diferença. Eu acho que nós não vamos ser substituídos por robôs, nós não vamos ser substituídos por inteligência artificial. O que vamos é ter que nos reinventar muito mais e aquilo que vai fazer a diferença é a competência humana. Portanto, é aqui que nós vamos ter que trabalhar e que é a comunicação, é a empatia, é a capacidade de trabalho em equipa, é o ambiente que vamos criar, é a capacidade de nos reinventarmos, que se calhar numa entrevista é difícil de mostrar, mas talvez até com exemplos práticos do nosso percurso conseguimos fazer esse trabalho, conseguimos mostrar isso à empresa, mais do que se fui eu ou o ChatGPT que desenvolveu aquelas linhas de código. Yeah. Até porque, malta, uma ou duas perguntas e desconstroem perfeitamente se vocês conseguiram realmente fazer aquilo ou não. Portanto, não se ponham nessa situação, por favor. Exatamente. E uma coisa que eu tenho agora, até falava disso esta semana ou semana passada, vi um anúncio que pedia um vídeo. Ou Uhum. seja, isso também está aqui um bocado na berra, o pessoal está a falar, mas porquê que agora tenho que fazer um vídeo? Porque realmente eu não estou a defender nem a contrariar esta dinâmica, nós não o fazemos, mas eu entendo o porquê das empresas o fazerem ou o pedirem. Porque se o CV é feito pelo ChatGPT, se as keywords que o job description está a pedir já estão no CV porque o ChatGPT foi inteligente ao ponto de as colocar. Se nós não tivermos uma parte humanizada da coisa, que é tu preparaste o vídeo, tu estás a falar perante uma câmara, até já dá para tirar aí alguma informação em termos de competências, não é? Como é que tu comunicas, como é que tu te apresentas, como é que explicas a solução, que é o que vais fazer em contacto com o cliente, em contacto com a tua equipa, em contacto com a tua empresa. Se não for por aí esse diferencial, como é que as empresas vão avaliar? Se calhar é logo ali uma shortlist que fica ou que passa, porque nem toda a gente vai fazer esse vídeo, mas se calhar essas pessoas também seriam as que iriam ter mais dificuldade em se posicionar em frente a um cliente e ter este tipo de disposição. Portanto, se calhar é mais uma forma de triagem de currículos ou de candidaturas. Sim, acho que temos visto cada vez mais essa questão do vídeo ou algum debrief que a ser apresentado. Uhum. Excelente ponto, excelente ponto. E do lado dos profissionais, o que é que mudou? O que é que eles Hum. têm como prioridade agora? O que é que eles pedem? O que é que eles valorizam mais? O que é que tens sentido? Olha, eu acho que é muito isto que eu estava a falar, ou seja, qual é que vai ser de facto o teu diferencial? Uhum. Um, atualmente na Cogos temos também passado por essa situação. Eu acho que mais do que a competência técnica é a tua capacidade de te, eu não vou dizer reinventar, de passares de, sei lá, de UI UX para arquiteto de soluções, mas de reinventares ao ponto de perceberes também o que é que te faz sentido, o que é que te faz feliz, e também te ajustares à necessidade da empresa, porque o mercado atualmente
Eu acho que já teve muito melhor, não sei qual é que é a tua visão nesse sentido, mas mesmo em tech, atualmente estamos a ver, não sei se foi devido às guerras, se foi devido às questões lá, o nosso amigo Trump, whatever o que está aqui a acontecer, mas efetivamente nota-se uma contração das empresas em investir. Nota-se mais dificuldade, ou pelo menos menos abrangência de oportunidades, porque as empresas estão mais contidas. Eu, em vez de calhar de recrutar já 3 equipas, vou recrutar uma e vou perceber como é que isto vai funcionar, vou recolher feedback, se for bom e se for para continuar, vou passar à segunda. Ou seja, há mais cautela do que, eu vou dizer, 2018 a 2020 era, era o boom. Portanto, eu acho que aqui é muito também perceber que nós, enquanto profissionais, temos muitos direitos, felizmente, e no tech mais ainda, diria, continua a ser uma bolha, mas também temos deveres. E também temos que acompanhar, há pouco o que dizias, gostei muito também da forma como colocaste, que é qual é o desafio, qual é o problema a resolver. E sermos parte ativa também da resposta e da solução a esse problema. Porque se formos só mais um executante e que vai fazer aquilo que o ChatGPT poderá fazer, então nós estamos a fazer a diferença. E é isso que vai marcar o futuro. E acho que é isso que as empresas ou os profissionais estão agora também a procurar, ou seja, quer do lado da empresa, quer do lado do candidato, vai muito aqui qual é a diferença que eu vou fazer, qual é o valor que eu vou acrescentar e se este valor pode ser ou não substituído. Bom, bom, gosto disso, sim. Eu também sim. Eu sinto as empresas mais exigentes com os candidatos e espero eu sentir os candidatos também mais exigentes com as empresas. Pelo menos nós Exato. tentamos trabalhar isso, não é? Porque acho que também há muita gente que chega ali sem saber, por exemplo, o que tu dizias de o que é que eu quero, não é? O que é que eu quero a seguir. Então, pronto, se a própria pessoa não sabe, dificilmente será uma empresa a dizer-lhe, não é? Ou um manager, ou quem seja. Então, esta introspeção própria também é super importante e nós também trabalhamos muito aí, não é? Nesta literacia de carreira. É um contrato bipartido, não é? Há duas partes, portanto. O win-win, tem que ser o win-win. Exato, exato. E olha, vou trazer aqui a pergunta que nós falávamos no início, até enquanto ainda estávamos off, que é: eu acredito que ainda há muita gente que não sabe o que é que está dentro de people. Normalmente, nós ouvimos muito falar em recursos humanos, que as pessoas, eu penso que associam sempre a recursos humanos é quem contrata e quem paga salários, mas Exato. efetivamente, people, que se calhar até é um termo mais dentro de tecnologia, tem muitos braços e braços muito importantes. Tu és Head of People, podes falar-nos um bocadinho o que é que são os teus pilares como Head of People, as suas equipas, em que áreas é que elas atuam? Sim, sim. Então, sem dúvida que ainda continua a ser um mito, começando por aí. Acho que já não é só processamento salarial, é muito mais do que isso, e contratos que também não têm que ser resumidos à forma escrita, portanto, nem precisaríamos de um profissional de RH para o fazer. Mas, falando da área de people, na Cocos, e eu diria que na maior parte das empresas tech, a estrutura haverá de ser QB semelhante. Portanto, nós temos uma área de talent acquisition que tem um papel central no recrutamento dos profissionais que vão então trazer a competência que necessitamos para aportar valor aos nossos projetos. Atualmente, a equipa de Talent Acquisition é global a partir de Portugal, isto também para pegar naquilo que há pouco dizias, uma empresa internacional traz também esta dinâmica que tu quase que nem precisas de deslocar, nem fazer como lembramos provavelmente de muitos amigos ou de familiares que tiveram que ir para fora para ter aquela oportunidade porque era naquele país. Agora conseguimos, através da nossa casa, quase que trabalhar com dinâmicas internacionais, com a Alemanha, que é o nosso caso, com outros países da Europa e até fora da Europa. Um, Temos também a área de People Operations e aqui é muito mais focado nesta vertente, vou pôr, administrativa de recursos humanos, com toda a parte salarial, de benefícios, os contratos de trabalho, as relações contratuais. E temos uma área de People and Culture que aqui é mais focada para a cultura da organização, desenvolvimento de competências, avaliação de performance, portanto, aquilo que é, no fundo, Talent Acquisition traz para dentro de portas, People Operations entra numa fase de
do onboarding com a parte contratual também. People and Culture acompanha durante a jornada e People Operations entra novamente numa altura de fim de jornada, quando alguém sai. Portanto, estas são, para mim, são os pilares centrais que depois têm diferenças nas diferentes empresas. Pode haver mais para aqui, mais para ali, mas acho que na sua generalidade bate tudo mais ou menos naquilo que é a nossa estrutura também. Em termos daquilo que perguntavas de como é que People também se posiciona e quais são as preocupações. Olha, uma coisa que eu tenho falado e aproveito para fazer aqui publicidade a uma pessoa que eu gosto muito, que é o Luís Silva, o presidente da Portec Hub, que é um dos meus mentores e foi também responsável por eu mudar de carreira ou de empresa na altura e que acabou por trazer também uma mudança de carreira. Falava com ele sobre o papel do Head of People ou de alguém de recursos humanos também no negócio e no suporte ao negócio, que não é muito comum. Falávamos isto os dois, porque ele disse: pá, a minha preocupação e a tua preocupação, eu entendo perfeitamente, mas isto não é muito normal, sabes? Que nem toda a gente de people ou de recursos humanos pensa nesta perspectiva, de que forma é que estamos próximos do negócio, como é que podemos antecipar riscos, como é que podemos ajudar em alguma decisão estratégica. E a verdade é que recursos humanos traz aqui também uma parte legal, traz uma parte laboral, traz a competência e o falar tecnês, como eu costumo dizer, também no processo de recrutamento, mas também traz esta dinâmica de suporte ao negócio. Se nós não trouxermos ou se nós não tivermos cientes daquilo que é a necessidade do negócio, qual é o problema a resolver, nós não vamos trazer a pessoa certa, nós não vamos falar dos benefícios certos a implementar para dar resposta à individualidade de cada pessoa, se assim o fizer sentido. Nós não vamos conseguir antecipar riscos de potencial saída porque não estamos a ouvir as pessoas e não estamos quase que a linkar com aquilo que pode acontecer à frente e que vai trazer um impacto no projeto ou no cliente ou onde a pessoa está a trabalhar. Portanto, acho que é muito o andar lado a lado com hiring managers, com people managers, head offs, whatever o nome que for a função, mas com muita proximidade ao negócio, por forma a antecipar, prever e preparar as pessoas, não só os managers, mas também os colaboradores, a uma dinâmica cada vez mais co-criada, não é? Já não é só a estratégia da empresa que é feita pelo management, é a estratégia da empresa que faz um cascade para todas as áreas e que tem. Todos nós vamos ter um impacto. Nós dizemos muito como é que tu, consultor, colaborador, consegues ajudar a empresa a atingir os seus resultados ou os seus objetivos. Não quer dizer que vais ter que falar com um cliente e fazer um pitch de porque é que a Cocos vai ser melhor do que a outra empresa em termos de solução a apresentar, mas vai ser a forma como tu te vais posicionar, vai ser a forma como tu vais atuar, o valor que vais acrescentar, muito à base das soft skills também e dessa preparação dos profissionais como um todo. Excelente ponto. Eu acho que se todos nós tivéssemos um bocadinho mais essa noção, tudo seria muito mais fácil, também no recrutamento, também na retenção das pessoas, também na saída das pessoas, porque efetivamente pá, o lado business está sempre lá, não é? E as empresas só conseguem manter a solidez e o seu crescimento se todos contribuirmos. E muitas vezes nós ligamos automaticamente isso a salário, e há muito mais, há muito mais. Sim. Estamos a trabalhar nisso, né? Isto vai melhorar, a malta vai ter cada vez mais essa noção. Bom, obrigada pelo insight, Alexandra, super. E a retenção também que partilhavas, não é? Não acredito, eu não acredito em retenção, isto também é uma coisa um bocado estranha para ou de se dizer, ou um bocado controversa, porque eu acredito que quando tu tomas a decisão de sair, a empresa já te perdeu. Claro, é Não verdade. é? Tu podes mitigar momentaneamente ou por um período essa decisão ou a saída efetiva, mas se tu já decidiste ou se o colaborador já decidiu, está feito. Então é Isso. muito mais essa parte preventiva, não é? Como falava. É verdade. Há aquele momento, não é? Que mesmo que tu própria colaboradora não saibas, tu já decidiste. Exatamente. Olha, vou passar aqui para a nossa última pergunta, a nossa pergunta Ok. da praxe também, que diz assim: sabendo o que a Alexandra de hoje sabe,
o que dirias à Alexandra do passado no início da sua carreira profissional? Acho que diria para confiar no seu instinto, naquilo que vai aparecendo. O fake it until you make it, eu diria, faz, continua, faz mais, faz mais. E talvez não ser tão exigente comigo própria, porque acho que, como tu dizias e bem, acho que os contratos ou as relações de trabalho são feitas por duas partes. Nós também temos, nós colaboradores ou candidatos numa fase ainda mais precoce, temos uma palavra, é a nossa vida que está em causa, é onde vamos passar se calhar 8 horas do nosso dia e portanto temos que estar certos de que aquilo faz sentido para nós. Do lado das empresas igual, portanto acho que eu fui exigente porque acho que sou uma pessoa exigente de mim própria em termos de personalidade, mas não mudava nada, mudava ou deixava exatamente o percurso como foi. Fico mesmo muito feliz dos acasos. Também acho que isso é uma mensagem interessante para deixar. Os acasos acontecem por alguma coisa, ou por alguma razão que provavelmente desconhecemos, mas que à frente vamos olhar para trás e vamos perceber, ok, aquilo fez sentido, não é? Eu dei-te o meu acaso inicial do curso, hoje em dia é a minha carreira, eu não trocava isto por nada. Eu gosto mesmo muito de trabalhar em recursos humanos, sou uma apaixonada por pessoas, por networking, por ligações, e se puder então ajudar também o negócio e estar próxima dele, perfeito, temos o casamento perfeito. Mas a verdade é que um, tem muito que ver com os acasos, porque se eu tivesse, se calhar, ido para comunicação empresarial, que era a minha primeira opção, eu não faço ideia onde é que estaria, podia estar no mesmo sítio, mas se calhar não estaria, então é deixar acontecer, deixar fluir. Super. Fizeste-me lembrar de uma frase que eu gosto muito, que é: não faças demasiados planos para a vida, porque podes perder os planos que a vida tem para ti. Mesmo, mesmo. Às vezes nós Sou somos tão autor mesmo. exigentes, não é? Com, porque é que isto foi assim, Sim, porque é que isto foi assado? É sim. porque tinha que ser e vais perceber. Tem calma, Vais tem sempre paciência. aprender alguma coisa nesse processo. Perfeito. Alexandra, muito obrigada por teres aceito o Obrigada, convite, eu. por trazeres aqui este ar fresco e estas perspectivas novas que esta malta precisa tanto de ouvir. Obrigada mesmo. Obrigada, eu. Foi um prazer.